Olá, pessoal. Tudo bom? Eu espero que sim. Meu nome é Ana Lúcia, eu sou cabeleireira, educadora capilar e técnica em química capilar. Hoje, o assunto que nós vamos tratar aqui vai ser precificar os serviços, né? Precificar a mão de obra. Precificar os nossos serviços que nós prestamos no salão. Porque assim, quando a gente vai lá fazer o curso de cabeleireiro, a gente até fala um pouco desse assunto, né? A gente, principalmente se você faz um curso de cabeleireiro profissionalizante, o educador ele fala sobre um pouquinho sobre esse assunto de precificar os serviços. Só que nós estamos tão empolgados, né, em aprender os outros serviços, em aprender como clarear, como descolorir, como cortar, enfim, a gente só está preocupado mais com isso. E acaba não dando importância a uma coisa que é muito importante, que é esse precificar, né? E aí quando você chega lá e você termina o curso e aí você se forma e aí você abre seu espaço, muitas das vezes abre na garagem de casa, outras vezes pega um quarto e monta seu espaço ali e você acaba ficando perdido porque você não sabe como precificar, né? Às vezes quer acompanhar o preço do vizinho, aí fica assim seguro, será que sabe, será que não sabe? Então assim, e não devemos mesmo, né, precificar os nossos serviços pelo vizinho, porque a gente usa o vizinho, usa o bairro para saber o que está acontecendo no bairro, qual é a média de valor no bairro. Mas eu não posso acompanhar isso porque cada pessoa tem as suas despesas, cada pessoa tem a sua marca de produto, o valor, enfim. Então aí acaba ficando perdido. E eu coloquei realmente isso como pergunta para a gente estar falando, tratando, né, de assunto, e esse foi um assunto que mais foi me perguntado: como precificar? Então, como o canal é criado para isso, né, para dar dicas, para ajudar o cabeleireiro iniciante e ajudar os nossos amigos aí de profissão que estão um pouco perdidos. E como educadora, eu acho que é legal eu estar tratando desse assunto também. Então, pessoas, é assim. O que eu tenho que te falar? Primeira coisa que você tem que ter. Você tem que ter disciplina, né? Por quê? Disciplina no quê? Disciplina nas despesas, né? Disciplina em registrar tudo. Tem que ser registrado. Tudo que entra, tudo que sai. Tem que ser registrado as suas despesas. Então, assim, a primeira coisa que você tem que ter é isso: disciplina. Se você não tiver, peça a alguém seu, do seu lado, para que faça isso para você, né? Ah, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, para eu saber quanto que custa, por exemplo, quanto que eu vou dar o valor de um serviço meu, né, de um serviço que eu vá prestar, uma escova, um corte, eu preciso saber de quanto eu gasto, né? Quais são as minhas despesas. Então a primeira coisa que você tem que fazer é isso. E para você saber fazer isso, para você conseguir fazer isso, você tem que ter uma disciplina de registrar tudo, né? De registrar tudo aquilo que entra, tudo aquilo que sai, o que você gastou, para você saber precificar. Senão fica uma coisa meio que no ar, né? Se você não registra. E falar em registrar, se você vai acompanhar esse vídeo, já vai anotando aí o passo a passo. Porque assim, gente, nós temos que aprender a registrar as coisas importantes na vida da gente, né? Porque assim, se você não tiver, você vê que tudo na vida da gente que é importante é registrado, né? Quando a gente nasce um filho da gente, a gente registra, nós temos um registro. Você compra um imóvel, ele é registrado. Por quê? Porque são coisas importantes. Então, se você quer precificar, você vai dar um valor para a sua mão de obra, você tem que registrar isso. Porque assim, ó, só você que dá valor para você, tá bom? Só você pode fazer isso. Então, vamos lá. Outra coisa que você tem que ter, né? Além da disciplina.
Você não pode se trair, deixar se trair, porque você vai fazer essas anotações, né? Então tem que ter aquela firmeza. Outra coisa também, você tem que ter objetivos, tem que ter meta, né? Você tem que ter um caminho para seguir, porque se você não tiver um caminho para seguir, qualquer caminho vai estar bom para você. Então tem que registrar isso também, os seus objetivos, o que que você quer alcançar daqui a um ano, o que que você quer alcançar daqui a um mês. Então assim, você tem que ter metas para cumprir, porque senão também você não vai ter essa disciplina de poder precificar os seus serviços. E aí a gente vai, depois da gente criar todos esses hábitos para a nossa vida, a gente começa a fazer. No começo é difícil? No começo vai ser um pouquinho difícil, porque quando a gente não tem os hábitos, né, de anotar, de ter aquela disciplina de agenda, de marcar tudo que a gente tá ali na ponta do lápis, vai ser um pouquinho difícil, mas não é impossível, tá certo, gente? Então vamos lá. Primeiro passo, vai anotando para você depois não se perder, tá bom? Primeiro passo é você pegar todas as suas despesas fixas, né? E marcar o que que você gasta nas suas despesas fixas, qual que é o seu consumo, né? O que que significa isso? O aluguel, a água, a luz, a internet, o telefone, né? A taxa de maquininha de cartão. Aí você do outro lado deve estar pensando assim: não, Ana, eu não pago aluguel porque eu abri na minha garagem. Legal, muito bom, né? É uma despesa a menos, tá aí uma despesa a menos. Mas você tem que entender o seguinte: lembra que eu te falei das metas, né? Do que você quer alcançar? O que você quer alcançar daqui um ano, daqui 6 meses? Você quer continuar lá com seu espaço do mesmo tamanho ou você quer progredir? Né? Você quer fazer reforma, você quer aumentar o seu espaço, você quer comprar móveis novo? Então, assim, aí você tem que pensar da seguinte forma: se eu fosse alugar essa garagem, por quanto eu alugaria? Eu alugaria por X. Então, é esse valor que você vai colocar, como se você tivesse uma despesa. Essa despesa vai te ajudar muito. E aí você deve também estar falando: Ana, a minha luz, a minha água, ela vem junto porque até agora eu não tenho um relógio separado. Também não tem problema. Você vai ver o que aumentou depois, qual foi o aumento que você teve na sua luz, na sua água, depois que você começou a trabalhar, né, a prestar os seus serviços em casa. Isso vai ser suas despesas. Então, depois que você fez as suas despesas fixas, você vai pegar essas despesas fixas e você vai dividir pelo tanto de dia que você trabalha. Não importa quantos dias você vai trabalhar, é outra coisa também. Lembra da disciplina que eu falei lá do início? Então, você tem que também ter essa disciplina, né? De quantos dias você vai trabalhar na semana, no mês, quantas horas você vai trabalhar por dia, né? Você tem que ter uma hora para abrir, uma hora para fechar, entendeu? Tem que ter toda essa disciplina, porque aí é que você vai saber quanto que vale um dia de trabalho seu e uma hora de trabalho seu, para você colocar lá no valor para sua cliente, tá bom? Tudo bem até aqui? Então você vai pegar as suas despesas fixas, vai somar, vai dar um X. Este X você vai dividir por dia que você trabalha. Dividiu, você vai dividir pelas quantas horas você vai ficar disponível para o seu trabalho. Vai dar, e você já vai saber quanto você gasta por dia, qual é o seu consumo por dia e qual é o seu consumo por hora, né? Fez isso, você vai passar para quem? Você vai passar para os produtos. Vai dar um pouquinho de trabalho? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas é assim mesmo, gente. Mas depois você vai se acostumar. Você vai pegar todos os seus produtos, um por um, e vai saber quanto você gasta por grama, por ml. Mas eu não tenho o costume de medir. Passa a medir.
Passa a medir. Tem balança para você medir, tem medidor de ml. As cumbuquinhas hoje, gente, já vem com ml lá dentro marcado, já vem com a graduação. Você sabe para que isso? Para você medir os produtos, pesar os produtos, para você saber quanto você consome em cada cliente. Elas não estão lá por acaso. Entendeu? Então você vai fazer isso, vai pegar o seu produto, então você vai pegar o valor cheio do seu produto, que vai ser um X, principalmente da Progressiva, que é mais fácil, talvez o que você mais usa, né? Não sei. Mas pega o produto da Progressiva, ele vai estar um valor cheio, divide ele por ml. Quantos ml tem um litro? 1.000? Divide por 1.000, você já sabe quanto que é um ml. Então, aí o que acontece? Se você gastar 50 ml no cliente, você já sabe, só fazer 1 vezes 50, aquele valor que deu, vezes 50, você já sabe quanto que você gastou de produto no cliente. Então, você vai pegar o que você gastou do produto, mais quantas horas você levou com a sua cliente, porque você já vai saber lá nas suas despesas fixas, lembra? Que você já tem o valor de 1 hora? Então, se você leva 4 horas com o cliente, vezes 4. Outra coisa que você tem que fazer também, determinar uma comissão para você. Quanto que você quer ganhar, qual é o seu valor de comissão em cima de cada serviço prestado? Ai, Ana, mas eu não estou trabalhando em outro lugar para poder não precisar ganhar por comissão. Gente, presta atenção. Lembra da disciplina? Tem que ter. Você tem que pegar e colocar uma comissão para você. Quanto que você vai ganhar em cada serviço? 40%? 30%? 25%? Ai, Ana, eu quero ganhar 50%. Bom, aí a escolha é sua, gente. Você que vai determinar. Você vai determinar quantos por cento você quer ganhar em cima de cada serviço. Porque você não pode ficar com 100%. Porque lembra, você tem que ter metas, você tem que ter objetivo. Tá certo? Então, o que acontece? Você tem que determinar a sua comissão. Quanto que você quer ganhar em cada serviço? 30%? 35%? Pois é. Né? Então, o que você vai fazer? Se você já sabe quanto que vale 1 hora do seu trabalho, porque você pegou suas despesas fixas e fez isso, você já sabe quanto que você vai gastar de produto em cada cliente. Muito bem. Aí você já sabe quanto, já determinou a sua comissão, é 25%. Aquilo que ficou é do salão, é da empresa, né? Que sobrou lá é do salão, é da empresa, é o seu capital de giro, é o que aquele dinheiro que vai pagar os seus objetivos, a sua meta, é aquela sobra que ficou lá. Ai, Ana, ele é lucro? Não. Às vezes não é, às vezes ele é o seu capital de giro, do dinheiro que você já investiu. Entende, gente? Então, assim, não tem outro caminho a não ser esse, né? Então, primeiro passo, ver as suas despesas fixas, ver quanto que você gasta de água, de luz, de telefone, de internet, ver quanto que você gasta. E isso assim, gente, lá pro seu serviço, Não vai pegar a sua conta de luz e colocar. Não vai pegar a sua conta de água e colocar, não. O que você vai gastar em relação para prestar os seus serviços, tá certo? Precificou, soube, né? Fez a soma, deu direitinho, divide pela quantidade de dia que você trabalha. Depois você divide o dia pelo tanto de hora que você trabalha. Vai dar um X. Esse X você vai fazer junto com o tanto que você gastou de produto com a cliente. Fez isso? Aí você vai colocar uma comissão para você. Quanto que você quer ganhar em cada serviço? Pensou nisso? Né? E você vai ter que fazer isso 1 vez por mês, pelo menos você tem que parar e fazer isso. Porque senão você vai se perder no meio do caminho. Tá certo, gente? E lembra que você tem um caminho para percorrer. Lembra sempre disso. Ai, peraí, o meu objetivo, o que eu quero chegar daqui a 1 ano, o que eu quero fazer daqui 6 meses, né?
Porque assim, ó, quando a gente vai trabalhar para nós mesmas, né? A gente fala assim, eu ouço isso muito, sabe? Porque eu trabalho com cabeleireiro iniciante, eu sei como que é. É a primeira coisa que ele fala, né? Olha, eu vou fazer o curso do cabelo, eu quero aprender essa profissão porque eu quero ser independente, porque eu não quero mais ter patrão, porque eu não quero mais ser CLT, porque eu não quero mais prestar serviço para ninguém, eu quero trabalhar para mim mesma. Legal, legal, gente. Se é o seu sonho, se é o seu objetivo, bacana, vai mesmo, luta, vai lá. Só que assim, tem regras que a gente tem que seguir, tem objetivos que a gente tem que querer alcançar, né? Legal, você querer, eu vou trabalhar para mim mesma, eu vou. Mas aí você tem que também adquirir os seus direitos de uma empresa. Tá bom, gente? É tudo de bom a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. É maravilhoso. Mas tem caminho, tem algumas coisas que a gente tem que seguir também, né? Para conseguir chegar lá. Né? Então tem que ter essa meta. Tá bom, gente? Bom, vamos de exemplo. Eu vou fazer um exemplo aqui para ficar mais claro para você, né? Para você entender melhor. Mas eu deixo bem claro que isso é um exemplo, os seus valores serão outros, com certeza. Isso aqui é só um exemplo para você se guiar, né? Para entender melhor o que a gente vem falando aí o vídeo inteiro, tá certo? Então vamos lá. Suponhamos que você tenha um serviço que o valor dele é R$ 150. E você já foi lá, já somou suas despesas fixas, né? Já descobriu que cada hora do seu trabalho, quanto que é o valor, e aí no exemplo, cada hora do seu trabalho ele custa R$ 8. Fizemos esse valor vezes 2 horas, porque você leva 2 horas para fazer esse serviço. Descobrimos, você já descobriu também qual é o valor de cada grama, de cada ml do produto que você vai usar. E descobriu aí que 100 gramas do seu produto ele custa R$ 35. Não podemos esquecer dos descartáveis que nós usamos para poder tá juntos dos nossos serviços, né? Lembra disso? A gente precisa de luva, a gente precisa de capa, a gente precisa de produtos para limpar o espaço, nós precisamos, né? Usa papel higiênico, toalha descartável. Então, assim, todos esses produtos que a gente usa, todas essas coisas que nós usamos é para acrescentar o nosso trabalho, ele está ali englobado no nosso trabalho. Aí descobrimos o quê? Que aí em média aqui para essas 2 horas que eu fico lá com essa cliente que pagou R$ 150, que ela foi fazer esse serviço, eu gastei aí, foi uma despesa de R$ 6 naquele momento. Aí tem a forma de pagamento. Qual é a forma de pagamento dela? A forma de pagamento dela foi débito, foi crédito, foi em dinheiro? Também isso conta, né? Porque tem as taxas. Eu citei aí no exemplo que ela pagou em débito, né? Então, de 150, normalmente tem uma taxa aí que é de quase 2%, acredito eu. Então, vai dar um valor aí que eu coloquei de R$ 3. Muito bem. Somando tudo isso, ele deu um valor aí de R$ 90. Lembra da comissão? Você já determinou uma comissão para o seu trabalho, né? Eu coloquei aí 45, mas você pode aumentar, como você pode diminuir. Fique à vontade, né? Eu coloquei 45%, então a sua comissão é R$ 40. É esse o valor que é seu para você gastar nas suas despesas pessoal, né? As suas despesas pessoais. Depois, aquela restante que ficou é o caixa reserva, né? Aí você deve estar falando, nossa, Ana, tô ficando com mais, tô ficando menos, eu que trabalhei muito, eu tô ficando com menos. Bom, lembra do caminho, né? É esse caixa reserva que vai fazer o seu futuro, que vai segurar a sua empresa, né? Esse caixa reserva, ele vai fazer você mais para frente pagar um curso, né? Mais para frente pagar uma reforma, enfim, tá certo, gente?
é um exemplo, talvez esse exemplo fique melhor para você, tá certo? É isso aí. Olha, eu espero ter ajudado você, né, com essas dicas aí. Tem que anotar, tem que ter a disciplina de registrar, não esquece disso, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus e um grande abraço.